Escutando. Beleza. Só colocar para gravar aqui, que senão eu esqueço. Tudo bem, Francineia? Beleza, então vamos começar. Acho que está todo mundo conseguindo me escutar. Deixa eu só compartilhar a tela. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Aos conteúdos que foram passados? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu pelo menos está tranquilo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. É a Mábia. Mábia, alguma dúvida? Muito conteúdo que tem, né? Oi, professora, bom dia. Bom dia. Então, não sei assim qual a dúvida, porque normalmente é que nem eu falo, para você eu imprimo a apostila, né? Uhum. Vou assistir na aula e anotando as dúvidas, mas assim, a princípio sobre essa aula de ontem dos fundos, ficou tranquilo. Tá, ok. Eu falei para vocês que ia passar um exercício para vocês estudarem para a prova, né? Um exercício que vocês não precisam entregar. Eu vou mandar o link dele mais tarde para vocês poderem fazerem ele, tá bom? Vai ser pelo link do Google Forms e aí vocês vão, é só para conhecimentos mesmo. Aí eu vou falar um pouco sobre a aula de hoje e aí no final eu falo para vocês o que vocês devem focar para estudar para a prova, né? Porque ainda mais que é um conteúdo bem grande, mas aí a gente vai focar nos principais, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre parasitologia, tá? Dentro do contexto dessa aula, nós vamos estudar a relação do hospedeiro, tá? As relações biológicas, né? As relações entre os indivíduos. Porque a gente sabe que tem relações de parasitismo, de predatismo, quando uma espécie, né, preda uma outra espécie para sobrevivência. A gente tem o mutualismo quando duas espécies estão juntas e uma beneficia a outra. Então, a gente vai ver a relação dessas parasitoses com saneamento básico, né, porque tem uma relação direta com a transmissão dessas doenças. E a gente vai falar também sobre os fatores bióticos e abióticos e o conceito de epidemiologia dentro da infecção parasitária. E aí, o que é a parasitologia? A gente vai estudar o que é. O próprio nome já fala, né? Os parasitas, as doenças parasitárias aí, tá? Esse nome, ele recebeu uma importância, por quê? Porque devido à rápida movimentação, o sistema de globalização, aquela mudança do pessoal da área rural para a área urbana, a gente teve maior movimentação de pessoas. E, consequentemente, o aumento de pessoas, principalmente de imigrantes de áreas endêmicas. Então, essas pessoas viviam em áreas, né, que tinham a presença desses parasitas e iam para a cidade e acabava transmitindo para outras pessoas. Vocês vão ver que quando a gente estuda a relação do parasitismo, vocês vão ver que, por exemplo, algumas doenças que antes não tinham nenhuma importância, a partir do estudo da parasitologia, ela começa a ganhar uma importância aí no cenário. Então, por exemplo, a questão da AIDS. Antes, os pacientes com AIDS não eram vistos, eram pessoas contaminadas, né? Mas não era visto com tanta importância até se descobrir aí a presença do vírus. E aí a gente vai parar para avaliar hoje como que é a intensidade da doença, quais são os sinais e sintomas, quais são os fatores, quais são aí o estado nutricional do hospedeiro, né? Quais são os principais órgãos atingidos. Vocês vão ver que tem parasita que eles vão precisar de 2 hospedeiros, de um hospedeiro intermediário e de um hospedeiro definitivo para que ele possa completar o seu ciclo e transmitir a doença, tá? Muitas das vezes eles transmitem, né, através de depósito de ovos, de larvas. Pronto, tá passando o carrinho em algum lugar.
Mas vamos lá. É, o estudo dessa parasitologia, vocês vão ver que está muito relacionado com as relações, com as condições sanitárias, tá? Para o desenvolvimento dessas doenças. Então, essas doenças dentro da parasitologia, elas são de extrema importância. E a gente vai estudar o quê? A relação que tem entre o parasita e o hospedeiro. Qual é esse tipo de relação que tem esses dois indivíduos? Sendo o parasita o bichinho, né? E o hospedeiro, muitas das vezes, o hospedeiro pode ser o hospedeiro, o ser humano pode ser, por exemplo, um animal em que o parasita ele tem que completar o seu ciclo. Muitas das vezes, né, em relação ao hospedeiro, o parasita ele acaba consumindo tecidos, consome até mesmo conteúdo intestinal. Então, vocês vão ver que tem relações de parasitas que não são benéficas, tá? Peguem uma doença de Chagas. Não é benéfico para quem porta, né, o parasita, porque vai fazer o quê? Com que o coração daquele indivíduo incha, né? E, consequentemente, vai trazer problemas cardíacos para esse indivíduo. Isso aqui é só sobre a introdução, mas vamos lá. Quando a gente fala do estudo da parasitologia, a gente vai estudar os protozoários, os eumintos e os artrópodes, que são parasitas de grande importância aí para dentro do estudo da parasitologia. Olha aqui, esse primeiro aqui é o exemplo de uma Giardia lamblia, que a gente vai falar sobre ela durante aqui as nossas aulas. Tá vendo esses cabelos aqui? A gente chama cabelos só em termos gerais, mas isso aqui são flagelos. São esses flagelos que vão dar movimentação para o parasita chegar no local desejado, tá? Oi. Essa giardia é aquela que é transmitida pelos animais ao ser humano? Cachorro, gato? Não, a giardia ela é transmitida mais em relação à parte de água e alimentos, tá? Esse que você falou, provavelmente deve ser a toxoplasmose, que pode ser por fezes de cães ou de gatos. É porque eu tenho uma cachorrinha aqui e ela foi diagnosticada com essa giardia. E o veterinário falou que pode ser transmitido realmente pelas fezes e pode ser transmitido ao homem também, se não tratar. Não, a giardia ela pode ser transmitida por, mas agora engraçado é a sua cachorrinha ter pego essa giardia. Ela tem 2 meses, é uma bebezinha. Nem tomou as vacinas todas ainda e contraiu essa bactéria. Mas ela tá fazendo fezes com vestígios de sangue. Aí eu estranhei. Aí levei no veterinário e ele passou antibiótico e aquele probiótico para ela. Ela é Shih Tzu? Não. Ela é uma Fox Paulistinha. Ah, entendi. Mas mesmo assim, né? Ela é novinha para ter contraído. Você sai na rua com ela, não? Nunca saí na rua com ela. Engraçado. Faz umas 3 semanas que eu tô com ela só. Entendi. Pode ser que ela tenha no local que ela estava anteriormente tinha mais cachorros? Tinha os irmãozinhos dela, né? O pai e a mãe. Aí eu acho que, porque desde que eu peguei ela, que eu percebi que ela não estava fazendo cocô normal, essas coisas, né? Tava muito mole, aí eu vi que ela estava piorando, aí levei no médico veterinário e ele falou. Pois é, estranho ele tão novinho assim pegar essa doença, né? E aí as fezes dela vêm com sangue porque o parasita, né, a giardia, ela vai ficar no intestino e principalmente no duodeno e no jejum. Mas eu achei estranho ela contrair esse parasita. Mas tá bom, é assim mesmo. Porque geralmente a gente tem mais uma transmissão para o ser humano, né? E para esses animais assim silvestres, a transmissão é muito pouco. Então, quase você não vê transmissão, né? Ainda mais para uma cachorrinha, né, de pouco tempo. Mas pode acontecer, né? Nada, nada, né? Tudo pode acontecer. Mas vamos lá. Tem parasitas que eles vão transmitir a doença através de seus ovos, né? E através desses ovos que eles liberam é que eles vão infectar os hospedeiros, né? No caso,
por exemplo, o ser humano. E aí, desse hospedeiro, eles vão tirar o meio de sobrevivência. Então, por exemplo, o piolho. O piolho não é uma relação benéfica, né? É uma relação ali de parasitismo, mas que não é benéfica para quem está com piolho. Eu, pelo menos, não acho, né? Quem tem piolho, a cabeça coça, fica com aqueles bichinhos que ficam... E eles ficam ali para quê? Para se alimentar do sangue, né? Então, não é uma relação benéfica. E fora que, através do contato pessoal e até mesmo pelo uso de objetos, a gente transmite esse negócio do piolho. É uma praga, né? O piolho é uma praga, nunca vi. É só a criança iniciar na escola que já volta para casa com piolho, né? Grande parte, não vou dizer todos. Mas vamos lá, muitos parasitas, que nem a gente falou, está relacionado com as condições, né, sanitárias. Então, por água, por alimentos, falta de higienização, até mesmo contaminação do solo, tá? E principalmente por hospedeiros intermediários. Então, vocês percebam que essas doenças parasitárias, elas têm uma maior prevalência quando a gente leva para dentro do ramo da epidemiologia, para as áreas rurais, aonde tem banho em córregos, né? Aonde geralmente, às vezes, não é realizada a higienização de forma adequada, em favelas, né? Na área urbana, aí a gente compreende, né, dentro das favelas, dentro desses locais que tem uma precariedade em relação às condições sanitárias. E aí a gente vai ver alguns critérios que são importantes para o parasita, né? Que nem a gente tem aqueles critérios para os vírus, para as bactérias, a gente tem alguns critérios em relação aos parasitas. Então, por exemplo, quanto ao número de hospedeiros, quanto à localização, se é ectoparasita ou endoparasita, está relacionado a esse ecto e endo. Né? Por exemplo, o piolho ele vai ser ectoparasita, porque ele vai estar no meu couro cabeludo, no meu não, Deus me livre, no couro cabeludo aí, né? E tá fora, né? Uma fora do corpo. E endoparasita, por exemplo, a giardia, que vai estar cometendo o intestino, né, da cachorrinha da mábia. Então, é um endoparasita porque ele está mais interno. E quanto ao número de células, né, unipluricelulares. Quanto ao número de hospedeiros, é aquela relação de monoxenos ou heteroxenos, ou seja, tem parasitas que precisam somente de um hospedeiro. Tem outro parasita que ele precisa de um hospedeiro intermediário e de um hospedeiro definitivo, tá? É como se no hospedeiro intermediário ele precisasse completar o ciclo e no hospedeiro definitivo ele vai infectar esse hospedeiro. Então, por exemplo, monoxenos ou monogenéticos, né? Eles vão ter um único hospedeiro, que nem eu falei para vocês. Um exemplo é o Ascaris lumbricoides, que é a relação da lombriga. Ela vai precisar só do homem para infectar, tá? Então, por exemplo, a ingestão dela vai ser através de frutas, verduras, né? Então, frutas e verduras mal lavadas, mal higienizadas, contêm os ovos do Ascaris. E aí, quando o indivíduo ingere essas hortaliças, no caso, o Ascaris ele vai lá e acomete o nosso intestino, tá? Então, um exemplo desses, os heteroxenos são aqueles que vão ter dois hospedeiros, no caso do Schistossoma monzoni, né? Que é o esquistossoma. Então, vocês vão ver que ele vai infectar, quando o homem entra em contato, deixa eu ver, pronto, vou começar aqui mesmo dessa parte aqui do pezinho. Quando o homem, ele entra em contato com o solo, onde a gente tem a presença de cercárias, que é um desenvolvimento, uma forma de vida do xistossoma, ele acaba contraindo, né, o parasita, e o parasita ele vai lá para o estômago. Lá no estômago e no intestino, o parasita, em forma de cercária, ele vira verme adulto. E aí, quando ele vira verme adulto, ele libera ovos que são eliminados nas fezes, né, do ser humano. Quando o ser humano libera essas fezes, né, a gente vai ter a eclosão desses ovos que vão se desenvolver e vai ter o desenvolvimento aí desse miracídio, que são esse miracídio, larvas e vermes, são as formas de desenvolvimento do xistossoma, é que nem nós. Criança, adulto, velho, são as nossas formas aí de desenvolvimento, né? Da mesma forma que tem aí para esses parasitas. Então, uma vez que é liberado esses ovos, né, o miracídio ele vai precisar o quê? Entrar em contato com
o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, para que ele possa se desenvolver em cercárias e ser liberado aí dentro da água. Uma vez que o indivíduo, o ser humano, entra em contato com a água, ele acaba contaminando aí através dos pés, né, que entra em contato com a água, a cercária acaba entrando aí dentro desse indivíduo, tá? Até chegar lá no intestino, no estômago e intestino. Então, no fígado e intestino, né? Então, vocês vão ver que ele precisa de um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, para que ele possa se desenvolver. E aí, sendo desenvolvido, ele é liberado aí dentro do rio, do córrego, né? E contamina aí o ser humano que entra em contato, né, com os pés descalços aí dentro desses rios. A gente tem os ectoparasitas, né? Eu já falei, exemplo do piolho, da pulga que fica no cachorro. E os endoparasitas, por exemplo, a esquistossomose, que é o Schistosoma mansoni, onde os sinais e sintomas é causar hepatomegalias. Então, vai ter um aumento do estômago, um aumento do fígado, por conta da presença do parasita. Unicelulares, por conta da presença de uma única célula. Vocês vão ver que ela vai possuir núcleo, um núcleo bem organizado, tá? Isso aqui é importante, lembrar que eles são organismos eucariontes. E os pluricelulares, que o próprio nome já fala, formados por vários conjuntos de células. Algumas considerações importantes que a gente vai falar em relação ao parasitismo. O parasitismo vai ser a relação de uma espécie com a outra, né? Que pode ser benéfica e pode ser maléfica para uma das partes, né? Então, quando a gente fala dessa relação de parasitismo, muitas das vezes a gente tem que levar em consideração a especificidade do hospedeiro. Ou seja, a especificidade do hospedeiro, vamos pegar aí da amábia, né? Então, por exemplo, ela vai precisar, no caso da amábia, né? Vamos pegar aí uma doença que só tem só precisa de um hospedeiro definitivo. Então, dependendo da especificidade, da necessidade do parasita, né, ele vai lá e vai contaminar, por exemplo, a amábia, que vai entrar em contato, sei lá, com carne, verdura mal cozida, mal lavada, ou até mesmo lá no riozinho, né? E aí acaba que vai depender da especificidade, do que ele quer. Então, ele precisa entrar dentro do corpo da amábia para poder se aproveitar por exemplo, do intestino, né, do fígado dela para se alimentar. Então, isso é em relação à especificidade do hospedeiro, é que nem o piolho. Ele vai se instalar ali no couro cabeludo porque ele precisa se alimentar de sangue. Isso aqui é só para falar sobre a relação do ciclo que ele precisa, né? Então, aquela coisa repetitiva que eu já falei, que é o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, tá? O hospedeiro definitivo vai ser aí um único indivíduo que vai precisar, um único hospedeiro, né? Em que nesse mesmo hospedeiro vai ser completado o ciclo de vida do parasita. Então, no caso do Schistosoma mansoni, né? Ele vai precisar aí de um hospedeiro definitivo, mas ele também vai precisar de um hospedeiro intermediário. Lembra que eu falei para vocês que é o mesmo da esquistossomose? O Schistosoma mansoni, ele vai precisar do caramujo e ele vai precisar do ser humano para que ele possa completar o seu ciclo. Então, o definitivo é onde o parasita vai finalizar o ciclo dele, enquanto o intermediário vai ser a apresentação do parasito na forma de larva, onde ele vai se desenvolver. Essas adaptações ao parasitismo é só para dizer que com a evolução, né, consequentemente a gente teve uma melhora na relação entre hospedeiro e parasita, tá? A gente tem algumas adaptações que esses parasitas vão fazer dentro do organismo, né? Então, por exemplo, alterações degenerativas. Então, eles vão trazer atrofias, né, perdas aí de órgãos, né, atrofiar aparelhos locomotores, aparelhos digestivos. Eles podem causar uma hipertrofia, principalmente quando eles estão aí nos órgãos de fixação, de resistência, de proteção e reprodução. Então, por exemplo, coração. Então, causa ali uma hipertrofia, né, daquele coração, dependendo do parasita que se instalar.
A gente tem dentro das capacidades biológicas a reprodutiva, então é aquela forma que ele pode ser a quantidade de ovos, de cistos, de larvas que se tornam formas infectantes. Os tipos de reprodução, né, geralmente a reprodução para o parasitismo é hermafroditismo, partenogênese, que é como se um parasita ele se parte e vira dois, tá? Esquizogonia é a produção de ovos. E os tropismos, que são a forma de propagação da doença e de reprodução e sobrevivência desse parasita. E aí, dentro da relação parasita-hospedeiro, vocês vão ver que muitas das vezes, deixa eu só admitir aqui, eles podem causar diferentes resultados no sistema imunológico, tá? Então, lembra dos soldadinhos que eu falei para vocês, das células de defesa? Eles podem chegar e eles podem fazer o quê? A destruição do parasita quando eles percebem que tem um parasita dentro do corpo, tá? E também pode ter o que também? Um equilíbrio. Então, eu posso viver com um parasita que muitas das vezes não vai me trazer um prejuízo, né? Tem uma relação benéfica para os dois. Então, isso é quando entra no estágio aí de equilíbrio. E também eu posso ter uma hipersensibilidade à inflamação. Então, como por exemplo, estou com um parasita, né? No caso do Schistossoma mossoni, vocês viram que causa hepatomegalia. Então, a resposta dos meus órgãos, né? Pela hepatomegalia, né? Pelo aumento do fígado, aumento do estômago, é uma resposta a uma inflamação pela presença do parasita. Esse aqui são as ações que os parasitas eles podem ter, né? Então, a ação esfoliativa vai ser quando o parasita ele vai absorver nutrientes ou sangue, né? Exemplo do piolho. Ação tóxica é quando o parasita ele libera enzimas e essas enzimas elas vão quebrar, né, órgãos e tecidos do indivíduo. Então, vamos supor uma ação tóxica da penha, né? Então, ela vai causar uma quebra ali vai utilizar enzimas para conseguir devastar o máximo que ela pode dentro do organismo do indivíduo e ficar ali, sem ninguém expulsar ela. A ação mecânica, que é, por exemplo, algumas espécies, elas impedem o fluxo de alimento e até mesmo elas impedem com que o indivíduo tenha uma absorção alimentar. E a ação traumática, que está relacionado também, por exemplo, com vermes, tá? A migração desses vermes dentro do intestino. Ação irritativa, então, por exemplo, tem parasita que eles causam processos alérgicos. Então, uma vez que você tem um parasita dentro do seu organismo, ele acaba causando uma reação de hipersensibilidade, que são aí as alergias. E a anóxia, que o parasita ele consome o oxigênio da hemoglobina, diminuindo a quantidade de oxigênio que a hemoglobina carrega dentro do seu corpo e causando uma anemia no indivíduo, tá? E muitas das vezes causando até uma anóxia, que é uma ausência de oxigênio. Aí imagina, se eu tenho um parasita que faz isso, consequentemente o meu indivíduo ele vai ter um comprometimento neural por conta aí da ausência de oxigênio, né, da diminuição de oxigênio. E logo também em seguida ele vai ter uma falência múltipla de órgãos, porque os órgãos e tecidos precisam que cheguem oxigênio nesses locais. E uma vez que tenha uma diminuição de oxigênio, consequentemente os órgãos e tecidos eles vão começar a se deteriorar, porque eles não têm ali, né, o oxigênio para continuar suas funções vitais. Vocês estão bem? Vocês estão vivas? A aula começou um pouco mais cedo. Vocês já conseguiram acordar aí? Beleza. Vamos lá. E aí agora a gente entra na parte da relação, né? Que são as relações entre esses indivíduos, as relações harmônicas. Beleza, Jefferson. A Thaís entrou, que disse que acordou agorinha. Acorda, Thaís! E aí a gente tem as relações harmônicas quando elas são positivas e as desarmônicas quando uma das partes sai perdendo. Dentro das relações harmônicas, a gente tem, por exemplo, o mutualismo, o comensalismo e a simbiose. Isso aqui é importante vocês saberem porque vai cair na prova, esse negócio de relações harmônicas e desarmônicas. Então, eu vou colocar um exemplo e aí vocês vão tentar identificar se é uma relação harmônica ou desarmônica. Então, vamos supor que é uma relação harmônica. Aí, agora, vocês vão precisar descobrir se vai entrar dentro, se é um mutualismo, se é um comensalismo ou uma simbiose. Um exemplo que eu posso cobrar aí, tá?
E as relações desarmônicas, competição, então eles vão competir por alimento, o mais forte ganha. O canibalismo, que é quando uma espécie vai comer a outra para sua sobrevivência. O parasitismo, por exemplo, no caso do piolho, que ele precisa do sangue do ser humano, ele é hematófago, né, para poder sobreviver. E o predatismo, no caso aí, né, de leões, que precisam matar a espécie para comer para sua sobrevivência. Opa, bagunçou tudo aqui. Não, acho que é porque finalizou mesmo. Deixa eu só abrir o outro slide para a gente dar continuidade. Agora a gente vai... deixa eu só citar esse negócio do mutualismo, porque eu não falei para vocês. Faltam 10 minutos para minha aula encerrar no Zoom. Aí é daquela mesma forma dessa semana, da terça-feira. Se finalizar, aí vocês fiquem tranquilos que eu vou mandar um novo link. É porque o Zoom, ele tem... Na nossa primeira aula, a gente fez mais de 1 hora de aula e ele suportou tranquilamente. Aí agora ele está me dando só o tempo de 40 minutos, tá? Mas deixa eu falar para vocês em relação à relação aqui do mutualismo. O mutualismo, ele é quando ambas as partes eles têm um benefício, tá? Então, tanto o comensalismo e a simbiose também. Então, dois parasitas, eles vão viver no mesmo local, só que ambos vão ser ambos eles vão ser aí, digamos que, beneficiados, um pela presença do outro, tá? Deixa eu só pensar aqui num exemplo que eu possa dar para vocês em relação ao mutualismo. A gente tem, por exemplo, aí, deixa eu pensar numa relação bem benéfica de um parasita com o outro. Tá, lembrei. No caso de tubarão, né, tem o peixe-boi e o tubarão, né? Então, o peixe-boi, ele fica dentro do ele fica dentro do tubarão, que são as rêmoras. E aí, o que que acontece? Quando o tubarão, ele come o alimento, o peixe-boi que está dentro, ele vai... Aquilo que é tóxico, que do alimento que o tubarão comeu, o peixe-boi que está dentro do tubarão vai comer aquilo ali para evitar para a sua própria sobrevivência e também para não trazer nenhuma toxicidade para dentro do corpo do tubarão. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo de mutualismo, líquens e fungos. Então, perdão, líquens não, né? É a associação de líquens, que é a presença de fungos e é a presença de algas. Então, eles vivem juntos, porque essa relação faz com que as algas realizem a fotossíntese e os fungos garantem aí para essas algas a umidade e a proteção necessária. Então, vejam que é um exemplo de interação benéfica em ambas as partes, tá? O comensalismo e a simbiose também vai ser essa relação de um indivíduo e outro ter uma relação benéfica aí, no caso de... Deixa eu ver se tem uma pergunta aí. Vai ser benéfico para ambos. A Mabe perguntou, aqueles peixinhos que limpam o aquário também é um exemplo? Sim, porque é uma relação benéfica que ele está fazendo ali dentro do aquário, tá bom? Então, entra dentro desse processo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, viu? É um conteúdo que entra bem dentro da parte aí de biologia. Deixa eu só ver aqui, cadê o meu outro slide das doenças causadas por parasitas? Isso, Jefferson, pode acontecer isso sim, né? No caso do animal, né? Dentro do animal que faz acontecer o comensalismo, tá? Pode acontecer sim. Eu não sei se você quer um exemplo ou foi só a pergunta para vou citar um exemplo, né? Antes de você colocar. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, o homem e a entamoeba, né? Então, ali vai coexistir, né? Vai ter uma relação benéfica para ambas as partes. Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, uma relação benéfica aí deixa eu pensar um outro exemplo, entre os leões e as hienas. Então, por exemplo, as hienas, elas ficam à espreita, né, da caça dos leões. E aí, quando os leões terminam de se alimentar,
as hienas aproveitam do resto da caça. É como se o leão... Isso, Jefferson. Na prova vai ter lá os exemplos, né? E só um que vai estar certo, tá? No caso das hienas e dos leões. Então, elas ficam ali na espreita. Assim que o leão vai lá e mata uma presa, o que sobra ali, as hienas vai comer. Então, percebam que fica uma relação positiva para ambas as partes. É que nem o homem e o urubu. Então, o urubu, eles vão se alimentar de restos orgânicos que é deixado por homem, né? Pelo homem. Então, a grande quantidade de alimento que é desperdiçada por humanos acaba em quê? Nos lixões. E os urubus vão lá e comem. Outro exemplo é os animais carnívoros e os abutres. Então, é bem parecido com a relação das hienas com os leões. Então, após a caça, né, dos animais carnívoros, as aves vão lá e se aproveitam do resto que é deixado. Não sei se ficou claro aí para vocês. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Deixa eu só projetar aqui. Tá, vamos lá. E aí a gente tem a relação desses parasitas com as doenças, né? Vocês vão ver que está riscadinho aqui, mas quando eu for mandar para vocês, eu mando o slide sem estar riscado, para não acontecer aquele problema de ficar, né, algumas palavras faltando. A gente falou do hospedeiro definitivo, falamos do hospedeiro intermediário já, né? Falamos do que é monoxeno, heteroxeno. O que é o vetor? O vetor vai ser o organismo que vai transmitir o parasita, tá? O agente etiológico, que a gente geralmente lê em jornais, revistas e até mesmo na internet, vai ser aquele parasita que vai causar a doença. Por exemplo, no caso da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi é o parasita causador da doença, tá? E a profilaxia, quando a gente fala em profilaxia, a gente fala sempre em prevenção. Aqui, para mostrar para vocês só o conceito do que é endemia e epidemia. Então, a endemia, ela vai ser o quê? A doença que existe em um determinado lugar. Então, por exemplo, febre amarela lá na região amazônica. Então, a febre amarela é uma doença endêmica porque ela vai acontecer naquele determinado lugar. A epidemia, ela vai ser uma doença que ela vai o quê? Vai surgir rapidamente, né? E vai acometer um grande número de pessoas. Então, é como se houvesse uma epidemia no sol nascente de dengue. Então, é a presença da doença que surge num curto período de tempo e atinge várias pessoas. E a pandemia é o que a gente vive hoje, né? A transmissão do coronavírus em todos os países e regiões. Aqui dos protozoários, né, vocês vão ver que eles são do reino protistas, unicelulares e heterotrófos, né? São parasitas que vivem em praticamente todos os ambientes e eles têm formas de locomoção. Então, os risópodes vão ser o quê? Por exemplo, as amebas, que eles vão possuir como se fossem os pezinhos, tá? Para eles poderem se locomover. Tem aqueles que, por exemplo, que nem no caso da giardia, eles possuem flagelos para locomoção. A gente tem os ciliados, que eles vão possuir cílios em toda a sua extensão. E esporozoários, que são... Eles não vão ter locomoção, mas eles vão se multiplicar, né? Multiplicar de forma assexuada para que tenha aí a presença de esporos. Esse aqui é só esse aqui eu não vou passar, né? Que a gente já viu, né? Dos parasitas, dos mutualistas, comensais, tá? Isso aqui é só para mostrar características de locomoção de cada uma das espécies, que a gente até acabou de falar, então não vou entrar nesse mérito. Um exemplo que a gente tem aí de reprodução é a reprodução assexuada, que ela pode ser por divisão binária ou múltipla. Então, um parasita ele se transforma em 2, ou de 1 se transforma em 4, tá? E a forma sexuada, que é quando? Que é igual no adulto. Eu tenho sexos diferentes que, quando se unem, vão formar um zigoto, tá? É como se fosse a fecundação, né? E a conjugação, que vai fazer com que tenha um maior número de indivíduos, né? E vai ter trocas de núcleos entre a divisão desses parasitas. A gente vai ter as formas de transmissão desses parasitas de forma direta ou indireta, né? Então, por exemplo,
No caso do ciclo da oral fecal, a gente vai ter uma contaminação por meio das fezes, né? E no ciclo envolvendo sangue e outros tecidos, a gente vai ter um outro tipo de transmissão. Então, ó, eu tenho transmissão direta e transmissão indireta. A transmissão direta vai ser, por exemplo, pela picada do parasita. Então, doença de Chagas, o que é que vai acontecer? O Trypanosoma cruzi, ele vai lá e vai picar a pessoa. Então, isso é uma transmissão direta. A transmissão indireta vai ser o quê? Através de alimentos que foram mal higienizados, de água e mãos contaminados, tá? Então, isso aí é uma forma de transmissão indireta. E aí a gente vai entrar agora nas principais parasitoses. Só que antes de entrar nessas principais, falta 1 minuto para fechar aqui o meu programa.